Você sempre ouviu dizer que os vegetais fazem bem para a saúde. Mas e se alguns vegetais estiverem silenciosamente prejudicando seus rins, aumentando seu nível de açúcar no sangue e até desencadeando inflamações nas articulações? E aqui está a parte mais preocupante. Um dos vegetais mais perigosos pode estar na sua geladeira agora. Durante anos, nutricionistas e médicos elogiaram esses alimentos. Mas a verdade chocante é que se você está na meia-idade ou mais velho, seu corpo pode não processá-los da mesma forma que antes. No vídeo de hoje, a Health Vibes vai te mostrar 8 vegetais que adultos mais velhos devem limitar ou evitar, porque eles podem ser a causa oculta por trás do inchaço, fadiga ou aquelas dores persistentes sem explicação clara. Antes de começarmos, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal da Health Vibes para não perder nossas dicas semanais de saúde. E deixe um comentário nos contando de onde você está assistindo. Agora, vamos começar a jornada para descobrir os vegetais que parecem saudáveis, mas que podem não ser tão inocentes quanto você pensa. Número 1. Milho. O vilão do açúcar no sangue. O milho é um dos vegetais mais consumidos no mundo. Ele aparece em diversos alimentos. Milho cozido ou grelhado, tortilhas, cereais matinais e até em produtos processados como xarope de milho. Frequentemente promovido como uma fonte natural de fibras, o milho pode ser um inimigo silencioso para adultos mais velhos, elevando o açúcar no sangue, dificultando a digestão e contribuindo para problemas de saúde a longo prazo. Um dos maiores problemas do milho é que ele é extremamente difícil de digerir. Ao contrário de muitos outros vegetais, o milho contém celulose, um tipo de fibra que o corpo humano tem dificuldade para quebrar. É por isso que você pode notar pedaços de milho não digeridos nas fezes. Para pessoas mais jovens com boa digestão, isso pode não ser um problema. Mas com o passar dos anos, a digestão desacelera. A incapacidade de digerir a celulose pode causar inchaço, gases, cólicas e desconforto geral. Se você tem síndrome do intestino irritável, SII, ou outros problemas digestivos, o milho pode agravar seus sintomas. Outra preocupação séria é o efeito do milho sobre o açúcar no sangue. O milho tem um alto índice glicêmico, ou seja, se transforma em açúcar rapidamente após o consumo. Isso pode causar picos de glicose seguidos de quedas bruscas, aumentando o risco de diabetes, ganho de peso e resistência à insulina. Muitos idosos já enfrentam dificuldades para controlar o açúcar no sangue. Comer muito milho pode tornar essa tarefa ainda mais difícil. O açúcar elevado também causa danos aos rins com o tempo, tornando o milho uma ameaça oculta à saúde renal. Se você tem diabetes, pré-diabetes ou problemas renais, precisa ter um cuidado especial. E não para por aí. A maior parte do milho disponível hoje é geneticamente modificado, GMO, e tratado com pesticidas. Estudos mostram que os resíduos de pesticidas e os OGM podem afetar negativamente a saúde intestinal, causar inflamação e até interferir no equilíbrio hormonal. Isso é especialmente preocupante para adultos mais velhos, que já possuem um sistema imunológico mais frágil e metabolismo mais lento. Com o tempo, a exposição a essas substâncias químicas pode aumentar o risco de distúrbios digestivos, sensibilidades alimentares e inflamação crônica, condição associada a doenças cardíacas, artrite e até declínio cognitivo. Então, o que fazer se você adora milho? Não é necessário eliminá-lo completamente, mas é preciso fazer escolhas mais inteligentes. Consuma porções pequenas e opte por milho orgânico e não transgênico para reduzir a exposição a pesticidas. Evite produtos de milho altamente processados, como xarope de milho, salgadinhos e cereais açucarados, pois esses causam os maiores danos. O milho pode parecer inofensivo, mas para adultos mais velhos, ele pode ser um gatilho oculto para problemas digestivos, descontrole do açúcar no sangue e riscos à saúde a longo prazo. Antes de pegar outra porção de milho, pergunte-se: isso está ajudando ou silenciosamente prejudicando minha saúde? Número 2. Cogumelos. Nem tão seguros quanto parecem os cogumelos, são frequentemente elogiados como um superalimento rico em vitaminas, antioxidantes e propriedades que fortalecem o sistema imunológico. Muitos adultos mais velhos os incluem na dieta, acreditando que ajudam na saúde do cérebro e na longevidade. Mas o que a maioria das pessoas não sabe é que cogumelos podem ser perigosos, especialmente com o avanço da idade. Um dos maiores riscos vem dos cogumelos selvagens. Muitos cogumelos comestíveis têm a capacidade de absorver toxinas do ambiente, incluindo metais pesados e poluentes do solo. Se forem cultivados em áreas contaminadas, podem conter níveis perigosos de toxinas que se acumulam no corpo ao longo do tempo. Para idosos, que frequentemente têm o sistema imunológico ou os rins comprometidos,
Essas toxinas são ainda mais perigosas, podendo causar danos aos órgãos, problemas neurológicos e distúrbios digestivos. O mais assustador é que até cogumelos comprados em supermercados podem ser afetados, se forem cultivados em solo de má qualidade. Outro perigo oculto é a agaritina, um composto natural presente em cogumelos crus, especialmente os cogumelos brancos. Estudos mostram que a agaritina pode ter propriedades cancerígenas quando consumida em grandes quantidades. Embora cozinhar os cogumelos reduza significativamente os níveis de agaritina, muitas pessoas ainda os adicionam crus às saladas ou os cozinham de forma leve, expondo-se a esses compostos ao longo do tempo. Isso pode aumentar a inflamação, enfraquecer a saúde intestinal e elevar o risco de problemas de saúde crônicos. Além disso, cogumelos podem desencadear alergias e sensibilidades. Muitos adultos não percebem que os cogumelos contêm proteínas fúngicas que podem provocar reações no sistema imunológico, resultando em desconforto digestivo, inchaço, erupções cutâneas e até problemas respiratórios. Algumas pessoas têm apenas sintomas leves, como gases ou náuseas. Outras podem ter reações mais graves. Se você frequentemente se sente mal após comer cogumelos, seu corpo pode estar tendo dificuldade para processá-los. Então, como tornar o consumo de cogumelos mais seguro? O primeiro passo é sempre cozinhá-los bem. O calor ajuda a quebrar a agaritina e eliminar bactérias ou toxinas. Escolha cogumelos orgânicos sempre que possível, pois eles têm menor risco de estarem contaminados. Se você tem sensibilidades digestivas ou alergias, o ideal é limitar ou evitar cogumelos para prevenir efeitos indesejados. Apesar da aparência saudável, os cogumelos podem ser uma fonte oculta de toxinas, problemas digestivos e riscos à saúde para adultos mais velhos. Antes de adicioná-los à próxima refeição, pense 2 vezes sobre como eles podem estar afetando seu corpo. Eggplant é frequentemente elogiada por ser baixa em calorias e rica em fibras, mas por trás de sua casca brilhante existe um perigo oculto que muitos adultos mais velhos desconhecem: a solanina. A solanina é uma toxina natural encontrada na berinjela, batata e em outros vegetais da família das solanáceas. Embora essa substância ajude as plantas a se defenderem de pragas, nos seres humanos ela pode desencadear inflamações e piorar dores nas articulações. Isso é especialmente preocupante para pessoas com artrite, gota ou condições crônicas de dor. Muitas pessoas sentem rigidez, inchaço ou dor nas articulações após consumir berinjela, sem jamais suspeitar que esse vegetal favorito poderia ser o culpado. Se você já sofre com dores nas articulações, a berinjela pode estar agravando a situação. Além da inflamação, a berinjela também pode ser de difícil digestão. Sua casca espessa e suas pequenas sementes contêm compostos que podem irritar o revestimento do estômago, causando refluxo ácido, inchaço e desconforto. Para idosos com DRGE, doença do refluxo gastroesofágico ou digestão sensível, a berinjela pode intensificar os sintomas, causando azia e dores estomacais. Algumas pessoas também podem apresentar reações alérgicas leves à berinjela, como coceira na garganta ou inchaço leve após o consumo. Então, como consumir berinjela com mais segurança? Cozinhar bem é fundamental. O calor ajuda a quebrar a solanina, tornando-a menos prejudicial. Grelhar, cozinhar no vapor ou assar até que esteja bem macia pode reduzir seus efeitos negativos. Descascar a berinjela também pode torná-la mais fácil de digerir. E, acima de tudo, consuma com moderação, especialmente se você tem artrite, dores nas articulações ou problemas digestivos. A berinjela pode parecer inofensiva, mas para muitos idosos ela é um gatilho silencioso de inflamação, desconforto digestivo e até dor nos rins. Se você tem consumido berinjela sem pensar muito nisso, talvez seja a hora de reconsiderar como ela está afetando o seu corpo. Número 4. Batatas. Um pesadelo para o açúcar no sangue. As batatas estão entre os vegetais mais consumidos do mundo. De purê e batatas fritas a chips, são um alimento reconfortante. Mas e se esse vegetal comum estiver prejudicando sua saúde silenciosamente, especialmente à medida que você envelhece? Um dos maiores perigos das batatas é seu alto índice glicêmico, IG. Isso significa que elas se transformam rapidamente em açúcar após o consumo, provocando um pico de glicose no sangue. Para idosos, especialmente os que têm diabetes, resistência à insulina ou problemas metabólicos, isso pode ser um problema sério. Picos frequentes de açúcar no sangue podem causar fadiga, ganho de peso e maior risco de doenças cardíacas. Com o tempo, também podem levar a sobrecarga nos rins, danos nos nervos e agravamento dos sintomas diabéticos. Mas o perigo não para por aí. Batatas fritas, como as famosas French fries e chips, são ainda piores.
Quando são cozidas em altas temperaturas, produzem acrilamida, um composto ligado à inflamação e ao aumento do risco de câncer. Essas substâncias não apenas prejudicam seu organismo, mas também contribuem para dores articulares, metabolismo lento e envelhecimento precoce. Idosos com artrite ou inflamação crônica podem perceber que o consumo de batatas fritas piora seus sintomas. E se você acha que trocar por batatas assadas resolve o problema, pense de novo. Sem a casca, elas ainda provocam picos de açúcar no sangue, deixando você cansado e com fome pouco tempo depois. Isso dificulta manter um peso saudável e níveis de energia estáveis. Então, qual é a alternativa? Em vez de batatas comuns, experimente batata doce. Ela tem mais fibras, menor impacto glicêmico e é rica em antioxidantes. Se você não consegue evitar batatas, mantenha a casca para obter mais fibras e prefira cozinhá-las ou assá-las em vez de fritá-las. As batatas podem parecer inofensivas, mas para idosos são um gatilho oculto de problemas com açúcar no sangue, inflamações e riscos à saúde a longo prazo. Da próxima vez que for comer um prato com batatas, pergunte-se: isso está me ajudando ou me prejudicando? Número 5. Ervilhas. A bomba de açúcar escondida. As ervilhas podem parecer vegetais inofensivos, pequenas, verdes e frequentemente incluídas em refeições saudáveis. Talvez você tenha ouvido que são boas fontes de fibras, proteínas e nutrientes essenciais. Mas e se eu te dissesse que as ervilhas podem estar prejudicando sua saúde silenciosamente, especialmente se você for idoso? O primeiro problema das ervilhas é seu surpreendente teor de açúcar. Ao contrário de folhas, verdes ou vegetais crucíferos, as ervilhas têm uma carga glicêmica mais alta, o que significa que se transformam em açúcar rapidamente e causam picos de glicemia. Isso é especialmente perigoso para quem tem diabetes ou resistência à insulina, pois leva a quedas de energia, aumento da fome e maior nível de inflamação. Se você tem dificuldades para controlar o açúcar no sangue, as ervilhas podem estar tendo um papel maior do que você imagina. Mas não para por aí. As ervilhas também são ricas em purinas, compostos naturais que podem aumentar os níveis de ácido úrico no corpo. Para os idosos, isso é um pesadelo. O excesso de ácido úrico pode levar à gota, uma forma dolorosa de artrite que causa inchaço e dor nas articulações, especialmente nos pés e dedos. Ainda pior, o excesso de ácido úrico coloca pressão extra sobre os rins, aumentando o risco de pedras nos rins e danos renais a longo prazo. Se você já sentiu dor repentina nas articulações ou desconforto nos rins, reduzir o consumo de ervilhas pode trazer alívio inesperado. E há também a questão da digestão. As ervilhas contêm carboidratos complexos e lectinas, dois compostos que muitas vezes são difíceis de digerir para idosos. Isso leva a inchaço, gases e até cólicas estomacais. Se você já se sentiu especialmente estufado ou lento após uma refeição com ervilhas, é porque seu sistema digestivo está tendo dificuldade para processá-las. À medida que envelhecemos, nossas enzimas digestivas se tornam menos eficientes, tornando certos alimentos mais difíceis de digerir do que antes. Então, qual é a solução? Se você gosta de ervilhas, não se preocupe. Não é necessário eliminá-las completamente, mas moderação é essencial. Em vez de encher o prato, coma porções menores e combine com proteínas e gorduras saudáveis para desacelerar a absorção de açúcar. Se você tem propensão a gota ou problemas renais, considere reduzir significativamente o consumo de ervilhas, para evitar riscos desnecessários. As ervilhas podem parecer pequenas e inofensivas, mas para idosos elas podem ser uma fonte oculta de inflamação, desconforto digestivo e sérios problemas metabólicos. Está na hora de repensar o que realmente está no seu prato. Aspargos, um agressor dos rins disfarçado de saudável. Os aspargos são frequentemente considerados um superalimento, ricos em vitaminas, antioxidantes e fibras. São comumente incluídos em dietas para perda de peso e planos alimentares saudáveis. Para o coração. Mas e se eu te dissesse que os aspargos podem estar silenciosamente piorando dores nas articulações, colocando pressão nos rins e desidratando você sem que perceba? Um dos maiores perigos ocultos dos aspargos é seu alto teor de purinas. Embora as purinas sejam compostos naturais encontrados em muitos alimentos, elas se decompõem em ácido úrico no corpo. Para muitos idosos, o excesso de ácido úrico é um problema sério. Ele pode se acumular nas articulações, desencadeando crises dolorosas de gota. Se você já acordou com dor intensa e inchaço no dedão do pé ou em outras articulações, a gota pode ser a culpada, e os aspargos podem estar alimentando o problema.
Mesmo que você não sofra de gota atualmente, muito ácido úrico ainda pode aumentar a inflamação, piorar os sintomas da artrite e sobrecarregar os rins. Mas os riscos não param por aí. Os aspargos têm um forte efeito diurético, ou seja, fazem você urinar com mais frequência. A princípio, isso pode não parecer algo ruim. Algumas pessoas até acreditam que ajuda a eliminar toxinas. No entanto, para os idosos, a micção frequente pode levar à desidratação muito mais rapidamente do que se imagina. Com o envelhecimento, o corpo retém menos água e se torna menos eficiente em sinalizar a sede. Isso significa que você pode já estar desidratado antes mesmo de sentir sede. A desidratação é perigosa. Pode causar tontura, confusão, cãibras musculares e sobrecarga nos rins. Se você tem doença renal ou função renal reduzida, a micção excessiva causada por alimentos diuréticos como o aspargo pode fazer seus rins trabalharem em excesso, potencialmente agravando condições já existentes. Qual é a solução? Então, se você ama aspargos, não precisa eliminá-los completamente, mas precisa ter cautela. Certifique-se de beber bastante água para combater seus efeitos desidratantes. Se você tem tendência a gota ou problemas renais, o ideal é limitar o consumo e ingerir apenas pequenas quantidades. Cozinhar bem os aspargos também pode ajudar a reduzir levemente os níveis de purinas. Os aspargos podem ser divulgados como um alimento saudável, mas para adultos mais velhos podem ser um problema silencioso, contribuindo para dores nas articulações, desidratação e sobrecarga renal. Está na hora de reconsiderar se esse superalimento é realmente tão seguro quanto parece. Número 7. Espinafre. O culpado das pedras nos rins. O espinafre é frequentemente chamado de superalimento, cheio de vitaminas, minerais e antioxidantes. É elogiado por fortalecer a imunidade, melhorar a saúde do coração e apoiar a função cerebral. Mas e se esse alimento aparentemente saudável estiver, na verdade, colocando seus rins em risco? O maior problema com o espinafre é seu conteúdo extremamente alto de oxalato. Oxalatos são compostos naturais encontrados em muitos alimentos, de origem vegetal, mas o espinafre está entre os que possuem maior concentração. Quando os oxalatos se acumulam no corpo, podem se ligar ao cálcio nos rins e formar pedras. Se você já sofreu com a dor aguda e excruciante das pedras nos rins, o espinafre pode estar agravando o problema. Os idosos já estão em maior risco de desenvolver pedras nos rins devido a alterações na função renal relacionadas à idade, e consumir muito espinafre só aumenta esse risco. Mas as pedras não são a única preocupação. Os oxalatos no espinafre também bloqueiam a absorção de cálcio. Isso significa que, mesmo consumindo alimentos ricos em cálcio, seu corpo pode não estar absorvendo o suficiente para manter ossos fortes. Para adultos mais velhos, isso é especialmente perigoso, pois ossos enfraquecidos aumentam o risco de fraturas, osteoporose e problemas de mobilidade. Se você está lidando com ossos frágeis, fraturas frequentes ou dores articulares, seu hábito de consumir espinafre pode estar fazendo mais mal do que bem. Como consumir espinafre com segurança? Cozinhar é a chave. Ferver ou cozinhar no vapor pode ajudar a reduzir os níveis de oxalato, tornando-o menos prejudicial para seus rins e ossos. Combinar espinafre com alimentos ricos em cálcio, como queijo ou iogurte, também pode ajudar a equilibrar os efeitos dos oxalatos. No entanto, mesmo com esses cuidados, a moderação é essencial. O espinafre pode parecer o alimento saudável perfeito, mas para os idosos pode ser um gatilho oculto para pedras nos rins, má absorção de cálcio e problemas de saúde óssea, a longo prazo. Antes de encher o prato, pense se seus rins e ossos realmente podem lidar com isso. Número 8. Repolho, o inimigo da tireoide. O repolho é frequentemente considerado um vegetal poderoso, rico em fibras, vitaminas e antioxidantes. É um alimento básico em muitas dietas e é elogiado por seu papel na saúde do coração, digestão e até na perda de peso. Mas a maioria das pessoas não percebe que o repolho tem um lado obscuro, que pode causar sérios problemas, especialmente para os idosos. Um dos maiores problemas com o repolho é seu impacto na digestão. Ele contém rafinose, um açúcar complexo que o corpo humano tem dificuldade em decompor. Como resultado, ele fermenta no intestino, causando excesso de gases, inchaço e desconforto. Para idosos com digestão lenta ou estômago sensível, o STINTs, repolho pode causar distensão abdominal dolorosa, cólicas e até refluxo ácido. Se você se sente desconfortavelmente cheio por muito tempo após comer repolho, seu corpo pode estar tendo dificuldades para processá-lo. Mas a preocupação maior está no efeito do repolho sobre a glândula tireoide. O repolho é rico em goitrogênios,
compostos naturais que interferem na função da tireoide. Esses compostos bloqueiam a absorção de iodo, um nutriente essencial para a produção dos hormônios da tireoide. Para idosos que já lidam com hipotireoidismo ou metabolismo lento, consumir repolho com frequência pode piorar os sintomas, levando a fadiga, ganho de peso e até declínio cognitivo. Se você se sente anormalmente cansado, com frio ou confuso, sua tireoide pode estar sob estresse, e o repolho pode estar agravando a situação. Qual é a opção mais segura? Se você gosta de repolho, considere versões fermentadas como chucrute ou kimchi. O processo de fermentação ajuda a quebrar as fibras difíceis e reduz os efeitos dos goitrogênios, tornando o repolho mais fácil de digerir e mais seguro para a tireoide. Cozinhar o repolho também pode ajudar a minimizar seus efeitos negativos. Mas se você tem problemas na tireoide, o ideal é limitar seu consumo. O repolho pode parecer um alimento saudável, mas para os idosos pode ser uma ameaça oculta, prejudicando a digestão, desacelerando o metabolismo e enfraquecendo a função da tireoide. Antes de colocar repolho no prato, pergunte-se se ele está realmente ajudando ou prejudicando sua saúde. Acabamos de analisar 8 vegetais que podem parecer saudáveis, mas que na verdade representam riscos ocultos para adultos mais velhos, especialmente no que diz respeito à saúde dos rins, açúcar no sangue, digestão e função articular. Lembre-se, comer de forma saudável não é apenas escolher bons alimentos, é escolher os alimentos certos para o seu corpo em cada fase da vida. Se você achou este vídeo útil, clique no botão de curtir, inscreva-se no canal Health Vibes e compartilhe com seus entes queridos, especialmente seus pais e avós. Às vezes, uma pequena mudança na dieta pode fazer uma grande diferença na saúde a longo prazo. E não se esqueça de deixar um comentário abaixo. Você já teve problemas com algum dos vegetais desta lista? Adoraríamos ouvir sua história. Nos vemos no próximo vídeo.